Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita, a ciência suprema. Estamos hoje no verso 57 do capítulo 2 e vamos dar continuidade ao estudo, à leitura meditativa, à leitura contemplativa, de contemplar a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é um livro sagrado, é um livro transcendental, é uma ciência, digamos assim, que nos traz, através da Suprema Personalidade de Deus, nos traz toda a verdade acerca de nós, de quem somos, qual é a nossa relação com Deus e o que estamos fazendo aqui agora nessa relação. Como é que podemos dar continuidade a essa relação, porque essa relação foi perdida, essa relação foi esquecida. Nós caímos no mundo material porque esquecemos de Deus e somos almas caídas aqui neste mundo para resgatar a nossa transcendência, a nossa verdadeira essência, a nossa constituição, que é: eu sou uma alma criada por Deus para servi-lo a cada dia mais e melhor e trabalhar 3 ferramentas: amor, gratidão e devoção. Principalmente a devoção, que traz a prática da Bhakti Yoga, a yoga da devoção. Então eu vou fazer minhas reverências com amor, devoção e gratidão por mais um dia de leitura da Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pedindo permissão à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, da filosofia védica, o todo atrativo, o todo atraente, pedindo permissão para a leitura da Bhagavad Gita, da ciência sagrada, da alma, e agradecendo também a Srila Prabhupada, que trouxe a consciência de Krishna, a consciência da sociedade internacional para a consciência de Deus, de Krishna, aqui para o Ocidente, e traduziu todas essas escrituras sagradas através de sua benevolência, de sua misericórdia. Como sempre, lemos o verso da Suprema Personalidade de Deus e logo em seguida vem o significado de sua divina graça, Srila Prabhupada. Salve Srila Prabhupada. Capítulo 2, verso 57. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal, a quem está sujeito a obter, sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Então a Suprema Personalidade de Deus diz: qual é o conhecimento perfeito? Quem pode obter esse conhecimento perfeito? Qual é o tipo de comportamento que nós devemos obter para ter esse conhecimento perfeito? Então, esse conhecimento perfeito se dá pelo equilíbrio mental, emocional e das nossas atitudes. Agora, tudo parte do autocontrole, da equanimidade. Por quê? Porque no mundo material é um mundo feito de dualidades. Então, uma hora vai estar frio, outra hora vai estar quente, uma hora está chovendo, outra hora está fazendo sol, uma hora eu estou doente, outra hora eu estou saudável. Então, esse processo de dualidades leva ao desequilíbrio da nossa mente, da nossa emoção, das nossas atitudes. É só observar a sua vida para que você possa entender o que eu estou tentando transmitir aqui no dia de hoje. Então vem o significado de Srila Prabhupada. No mundo material há sempre algum abalo que pode ser bom ou ruim. Isso não é verdade? Que no mundo material sempre pode ter algo que aconteça, né? O próprio Srila Prabhupada, ele nos diz, no mundo material, no planeta Terra, há perigo a cada esquina, porque hoje as coisas podem estar bem, mas daqui a pouco tudo pode mudar. É só acontecer algo bom ou ruim que a gente muda de atitude. Só que a Suprema Personalidade está dizendo que a pessoa de mente estável, ela sabe lidar com essas duas situações com equilíbrio. E isso é uma prática constante e diária. Deve-se compreender que quem não se deixa agitar por esses abalos materiais, que não se afeta pelo bem nem pelo mal, está fixo em consciência de Krishna, está fixo em Deus.
Enquanto vivermos no mundo material, haverá sempre a possibilidade do bem e do mal, já que este mundo está cheio de dualidades. Foi o que eu acabei de falar. Então, nunca essas dualidades vão parar de acontecer. O que vai fazer com que elas se equilibrem é o conhecimento acerca daquilo que eu preciso fazer, o conhecimento transcendental, que transcende todas essas atividades materiais, a minha consciência em Deus, o meu serviço a Deus, e entregando tudo para Deus. Aí sim a gente vai mudando a nossa consciência gradativamente e a gente vai expandindo ela. Mas quem está fixo em consciência de Krishna não se afeta pelo bom. Não se afeta pelo bem nem pelo mal. Porque ele tem interesse apenas em Deus, em Krishna, que é o absoluto, totalmente bom. Então, quando a gente se interessa por Deus, a gente quer aprender sobre Deus, e Deus é bom eternamente, infinitamente, onipotente, onisciente e onipresente, tem potência, tem ciência e tem presença eterna. Nós não temos. Então, quando a gente se fixa em conhecimento acerca de Deus, nós vamos nos interessando pelo absoluto e nós vamos deixando de nos afetar por essas dualidades. Essa consciência em Krishna o coloca numa perfeita posição transcendental, chamada tecnicamente de Samadhi. Então, o que é o Samadhi? É quando você está fixo em Deus. Quando sua mente está equânime em Deus. Aconteceu algo, Deus, olha, aconteceu isso, mas eu quero estar equilibrada, eu quero estar entregando tudo a teus pés. Quero estar aqui em humildade, pedindo a tua ajuda, para que eu possa estar bem, diante do bem e diante do mal. Por quê? Porque tudo passa. O bem acontece, passa. O mal acontece, passa. Preste atenção na sua vida, que você vai entender na prática da sua vida o que está sendo lido aqui na Bhagavad Gita. Verso 58. Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita. Então, algo acontece que vai vir para lhe desequilibrar. Mas antes disso, a sua intuição já lhe mostra esse processo e você vai entender que é hora de você se recolher e de você manter o seu silêncio meditativo e você entender que é um momento que você precisa meditar em Deus, cantar os santos nomes de Deus, mantra Hare Krishna, e que você não pode se envolver com determinados tipos de situações, assim como ele fala aqui, o próprio Supremo, a tartaruga, ela quando vê um perigo, ela recolhe sua cabecinha para dentro da carapaça como uma forma de defesa. E assim a gente deve fazer ou tentar seguir este conselho, para que a gente possa estar fixo em consciência perfeita. Significado de Srila Prabhupada. Conhece um yogi, um devoto ou uma alma autorrealizada quando ele é capaz de controlar seus sentidos conforme seu plano. Então, muitas vezes a gente vê coisas acontecendo na televisão, nas mídias, pessoas vêm, contam, conversam, comentam. Isso tudo, de uma certa forma, abala a nossa estrutura, né? A nossa estrutura, digamos assim, a nossa estrutura mental e emocional. Mas você tem que entender que você não pode se deixar abalar por tudo que você ouve, tudo que você vê. Porque tudo é passageiro. Aconteceu uma catástrofe, ok? Faz uma oração, uma prece, uma meditação, entrega para Deus, entrega para Krishna. Porque Deus sabe de tudo. Nós não sabemos de absolutamente nada. Nós tentamos saber ou controlar, e isso é ilusão. Então, a gente tem que nos mantermos equânimes, equilibrados. Nós temos que buscar esse equilíbrio, porque uma mente em desequilíbrio é um corpo em desequilíbrio. E se você não tem equilíbrio sobre si próprio, você vai querer ter controle sobre as outras pessoas quando você nem tem controle sobre si próprio e equilíbrio sobre si próprio. Então, isso tudo são fatos que nós devemos meditar sobre. A maioria das pessoas, porém, serva dos sentidos, ou seja, nós às vezes deixamos de servir a Deus e pensar em Deus e pensar nas coisas materiais.
Portanto, segue tudo aquilo que os sentidos ditam. A mente fala, os sentidos falam, aí eu vou ter uma atitude, aí eu vou fazer algo, aquilo não vai dar certo, aquilo vai me desequilibrar. E aí eu vou entrar nesse comportamento sem sentido. Esta é a resposta à questão formulada por alguém que quer identificar o comportamento do yogi. Por quê? Porque o yogi é aquele que está em samadhi, que está com a mente em Deus, 24 horas por dia. Meu Deus, como é que se pode pensar em Deus 24 horas por dia? Eu venho praticando isso comigo e eu garanto que é uma sensação maravilhosa. Você sempre está chamando Deus, sempre está conversando com Deus. Acorda, fala com Deus, dorme, entrega seu sono para Deus. Durante o dia, suas atividades, você coloca Deus nela. Você vem estudar a Bhagavad Gita, você oferece seu trabalho para Deus. Então, estar o tempo todo em comunicação com Deus é tentar estar em samadhi, com essa mente fixa em Deus. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Veja só o que Srila Prabhupada está nos dizendo aqui. Está comparando os nossos sentidos com serpentes venenosas. Eles querem agir bem à vontade, sem restrição. O yogi, ou o devoto, deve ser muito forte para controlar essas serpentes, como um encantador de serpentes. Ou seja, tenha controle sobre os seus sentidos. Quando a mente trouxer um monte de coisa que não é necessária, afaste. Diga, mente, muito obrigada, mas eu não estou afim de ficar pensando nisso. A gente tem que obter esse autocontrole dentro desse processo, porque é um processo que nos pede. A evolução só vem do autocontrole dos sentidos. Ninguém pode evoluir espiritualmente se não tiver autocontrole dos sentidos. Então essas serpentes precisam ser encantadas como um encantador de serpente. Ele nunca lhes permite agir independentemente. Então, não é a mente, o falso ego, meus sentidos que vai mandar em mim. Não, porque eu sou uma alma. E se eu sendo uma alma, eu não vou me deixar levar por isso. Então, isso é uma prática profunda, uma prática constante. Hoje, amanhã e depois. Não é só ouvir, como é que eu vou fazer? Nunca se chega a um resultado sem a prática. Isso é um ponto básico da nossa vida. Há muitos preceitos nas escrituras reveladas, alguns proíbem e outros permitem certas ações, a não ser que alguém seja capaz de seguir essas permissões e proibições, abstendo-se do gozo dos sentidos, não será possível estar firmemente fixo em consciência de Deus, porque tudo aquilo que é favorável, eu recebo para a minha evolução espiritual. O meu descontrole é favorável para a minha evolução espiritual? Não, então eu afasto ele de mim. A minha leitura, ouvir sobre Deus é favorável ao meu crescimento espiritual? Sim. Então eu acolho esta escuta sobre Deus. Eu busco entusiasmo para ouvir sobre Deus, porque a mente não vai deixar você ouvir sobre Deus. Seu falso ego, muito menos. Vai colocar um monte de empecilhos na sua vida para você não escutar nunca mais a Bhagavad Gita. Mas se você sente que essa escuta sobre Deus está lhe fazendo bem, então por que você vai deixar ser dominada por uma mente desregulada, por sentidos condicionados, passageiros e limitantes? E você vai ter atitudes desgovernadas? Pense bem. Será que isso lhe vai trazer paz, equilíbrio? A tão sonhada felicidade que não se encontra nas coisas materiais e sim nas coisas espirituais? Então, medite sobre isso que eu estou fazendo essa reflexão. A tartaruga pode a qualquer momento recolher seus sentidos e voltar a manifestá-los qualquer hora com objetos específicos. Os sentidos das pessoas conscientes de Deus são usados somente para alguma finalidade específica, aplicados ao serviço ao Senhor. Aqui ele quer dizer que quanto mais a gente serve a Deus, mais vontade a gente tem de servir. E a gente tem que saber a hora de recolher nossos sentidos, de vir as ideias mirabolantes da mente e a gente dizer, não. Deus, o que é que o Senhor acha disso? É para eu fazer, para eu não fazer? Então, se você está com a sua intuição, nota 10, não digo nem 10, porque ninguém chega à intuição 10. Mas se você está com a intuição boa, se você está com uma ligação com Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma que vai trazer equilíbrio, que você vai estar pensando nele e você está conectado com ele, então você vai sentir que não é para você. E aí você vai ficar tranquilo e deixa aí.
Tudo aquilo que não é para minha evolução espiritual, eu deixo ir. Deixa ir tudo aquilo que precisa ir, que não é para a nossa evolução espiritual. Da mesma forma, os sentidos das pessoas conscientes de Deus são usados somente para servir a Deus. Caso contrário, recolha seus sentidos. Por quê? Porque você só vai se condicionar e vai se dar mal só se vir na matéria. Aqui, a Juna está sendo ensinada a usar seus sentidos ao serviço do Senhor e não para a sua própria satisfação, que é o que a gente tem que fazer, almas condicionadas, servas de Deus. Com esta analogia, em que a tartaruga conserva dentro de si os seus sentidos, aprende-se a mantê-los sempre a serviço do Senhor. É uma analogia muito boa, essa analogia dos sentidos, porque ela traz essa conscientização de que as coisas da natureza sempre nos ensinam. E a tartaruga aqui nesse exemplo, que Srila Prabhupada nos dá, aliás, não é nem Srila Prabhupada, é o próprio Krishna, que diz: aquele que é capaz de retirar os seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita. Isso é possível? Claro que sim. Hoje, amanhã e depois, no dia a dia, vai acontecer N coisas. E você vai ultrapassando elas e tentando controlar seus sentidos, como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça. Verso 59. A alma corporificada pode restringir-se do gozo dos sentidos, embora permaneça o gosto pelos objetos dos sentidos. Porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela se fixa em consciência. Quem está falando isso? A própria personalidade de Deus. Por que ele está falando isso? Porque a gente precisa entender que a gente está aqui no mundo material não para servir aos sentidos, mas para servir a Deus. Por que eu tenho que servir a Deus? Porque eu sou uma alma, e uma alma serve a Deus. Simples assim. Ah, não, mas aí tem milhões de coisas aqui na Terra para que eu possa usufruir, para que eu possa... Né? Deus me dá tanta coisa. Deus lhe dá testes para que você possa ultrapassá-los. E quando você demonstra essa sabedoria, quando você demonstra esse conhecimento, quando você entende essas coisas, é muito mais fácil ultrapassar esses testes da vida, do corriqueiro do dia a dia. Porque sempre vai ter dualidade, sempre vai ter bem e mal, sempre vai ter testes e tudo passa. Mas se você não passar por esses testes, você não vai evoluir jamais. Você pode correr deles, se esconder atrás da porta e para debaixo da cama, mas os testes vão atrás de você e vão estar na primeira esquina, de braços abertos para te dar um abraço de urso e dizer: cheguei aqui para lhe testar de novo. Então, quando a gente restringe o gozo dos sentidos e a gente busca o gosto superior em Deus, a gente vai vendo que essas coisas na matéria não fazem mais sentido. Se a pessoa não se situar transcendentalmente, não será possível evitar o desfruto dos sentidos. Por quê? Porque se você ficar só materialmente apegado, você não vai entender o que é o gosto superior por Deus. O processo da restrição do gozo dos sentidos por meio de regras e regulações, que é necessário, austeridades como yoga, como estilo de vida, regras e regulações, é algo como restringir um doente de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta dessas restrições, nem perde o interesse pelos alimentos. Do mesmo modo, a restrição dos sentidos por meio de algum processo espiritual em conexão é recomendada a pessoas menos inteligentes que não têm um conhecimento melhor. Aí você vai buscar se apegar a determinados tipos de práticas que são práticas que vão te levar ao conhecimento de Deus algum dia. Mas se você escuta a Bhagavad Gita, você vai pular, atalhar, fazer um atalho, não é nem atalhar que não existe essa palavra, você vai buscar um atalho onde vai te levar mais rápido para Deus ouvindo a Bhagavad Gita. Porque quando a gente não é inteligente, a gente se empaca, igual um asno, igual um burrico. A gente não tem inteligência, a gente sofre. E onde é que a gente vai buscar essa inteligência? Escutando Bhagavad Gita, escutando sobre Deus. Então, no curso do seu progresso em consciência de Deus, de Krishna,
experimentamos a beleza do Supremo Senhor Krishna. E aí perdemos o gosto por coisas materiais mortas, porque as coisas materiais não fazem sentido. Só fazem sentido para as pessoas menos inteligentes, que acham que o oba-oba é eterno e o oba-oba termina já já. Passa São João, passa Carnaval, passa férias, passa tudo. E eu vou passando e sendo deixada para trás. Por quê? Porque eu estou me esquecendo de estar em consciência de Deus e de buscar esse gosto superior, que é o gosto por Deus, que é esse sabor, esse néctar de ouvir sobre Deus, de se relacionar com Deus, de conversar com Deus, de trazer Deus para o seu dia a dia, de fazer que Deus seja o centro da sua vida, de fazer de sua prática da devoção uma oferenda a Deus todos os dias. Mas isso é uma prática. O que estamos ouvindo aqui é teoria. Se não praticarmos, a gente não sai do lugar. E Maia vai pegar e vai colocar um monte de coisa na sua vida. A yoga da ilusão, que também é uma energia externa de Deus para nos testar, porque aqui é uma escola de provas e expiações, como diz já o Espiritismo, e a gente vai ficar se empacando o tempo todo, sem sair do lugar, rodando em círculo. E todo aquele que roda em círculos, chega aonde? Pelo amor de Krishna, pelo amor de Deus, em canto nenhum. Então, a alma corporificada pode restringir seu gozo dos sentidos, embora permaneça o gosto pelos objetos sentidos. Por quê? Porque eu continuo na matéria. Eu continuo tendo esse gosto pelos sentidos, só que de forma diferente. Colocando Deus, Krishna, no meio desse gozo dos sentidos. Eu estou aqui fazendo esse trabalho, eu coloco Deus como centro. Eu vou sair para tomar um banho de mar, eu coloco Deus como centro da minha atividade de um banho de mar. Simples assim. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto a Suprema Personalidade de Deus, com amor, devoção e gratidão. Já diz a Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Com amor, gratidão e devoção, eu encerro mais um dia de leitura meditativa do livro sagrado, A Ciência Sagrada da Alma, Bhagavad Gita. Gratidão.